se você levar em consideração o que aconteceu na partida, o primeiro tempo, o São Paulo tinha que esquecer. Foi tão ruim quanto aquele primeiro tempo no jogo contra o Vasco da Gama. Tá lembrado desse jogo, Edu? São Paulo e Vasco no Morumbi? Foi igualzinho o primeiro tempo, ruim, falha de marcação, espaço para o time adversário. O Rossi perdeu um gol cara a cara, teve uma outra chance que ele poderia ajeitar melhor para o companheiro chegando. Nossa, o São Paulo foi muito ruim no primeiro tempo. E o treinador fez as mesmas modificações, né? O Diniz mudou o time do mesmo jeito. E aí o que ele fez? Marcou a saída de bola do Bahia. E aí Reinaldo. Aí Reinaldo. O Reinaldo tomou conta da partida. Até de lateral ele deu assistência hoje. Deitou e rolou na cancha. Fez o que quis pelo lado esquerdo. Ele jogou de ponta esquerda, jogou de lateral, entrou de meia esquerda. O Reinaldo fez uma partida hoje daquela que você fala, poxa, ele pode jogar tudo isso? Pode, desde que ele tenha liberdade, desde que não tenha ninguém em cima dele para exercer uma pressão. São Paulo fez um bom jogo no segundo tempo, ganhou e mereceu ganhar. O São Paulo que tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, São Paulo tem jogos a realizar. Veja bem, se o São Paulo ganhar a partida de meio de semana, que é aquele primeiro jogo contra o Goiás, o jogo vai ser realizado lá na Serrinha, né, no estádio do Goiás, bem no centro da cidade. O São Paulo tem 65% de aproveitamento até aqui no Campeonato Brasileiro. 65,1, é isso? 65,1. Quem se aproxima do São Paulo é o Atlético Mineiro, que tem 60,9 de aproveitamento. O Palmeiras tem 56,1, o Internacional 53,6, o Flamengo 59,1 de aproveitamento no campeonato. Só que tem um detalhe. O São Paulo tem 8 empates no campeonato. Se não tivesse empatado tanto, o São Paulo poderia ter uma outra trajetória no Campeonato Brasileiro. Mas hoje fez um ótimo segundo tempo. Mais uma vez, o time do São Paulo teve bom comportamento. Quando o São Paulo marca a saída de bola dos adversários, e esses adversários não têm muitos recursos técnicos, como aconteceu contra o Vasco da Gama. E hoje, contra a equipe do Bahia, o São Paulo tem realmente uma trajetória diferente, consegue jogar um pouco melhor. Contra o Vasco, empatou em 1-1. Hoje ganhou 3-1 com méritos totais, porque o time fez um bom jogo, encontrou espaço na defesa adversária e o Reinaldo fez um trabalho sensacional. Então, quando a gente vê o time do São Paulo jogando tão bem assim, 2 gols de um jogador que está fazendo diferença, que é o Luciano, e um lateral esquerdo jogando tudo que jogou, a gente tem que elogiar o comportamento do time do São Paulo e elogiar o Fernando Diniz, né? Que enxergou o jogo e arrumou uma fórmula do São Paulo encurralar o time do Bahia. O Zinho quase chamou o Pascoal de pastor, mas é o pastor da informação, pastor Pascoal, que fala Jesus. E amanhã tem igreja, amanhã tem igreja. Ô Zinho, amanhã isso aí, Zinho. É isso. E qualquer dia de igreja, a igreja faz bem também, é importante ter fé. Pelo menos é o que eu acho, e eu sei que o Zinho concorda comigo, este abençoado. Ô Zinho, mas o Diniz, é muito curioso, ô Zinho, que há exatamente um turno contra o Bahia, o São Paulo estava muito pressionado e muito torcedor pedia a saída do Diniz, né? E aí ele trocou os zagueiros, foi a ocasião em que ele apostou nos meninos, no Léo e no Diego Costa na zaga, na sequência, e aí se recuperou. E hoje, no jogo deste sábado, a gente viu, ele faz um movimento no intervalo que é curioso. Ele tira um dos zagueiros, né? Ele põe o time mais à frente com a mudança no intervalo, que eu nem entendi direito a mudança dele, para falar a verdade. Aí ele acabou recuando um volante, não é isso? Sim. Porque... sim. Ele botou o time mais para frente. Ou seja, ele mudou bem a equipe, né, Zinho? E aí, outra coisa que a gente tem que discutir aqui é como ele mantém uma equipe base. Como ele muda. É um dos caras que menos muda a equipe. Ele já falou sobre isso, né? Ele não gosta de mudar a equipe. E a equipe realmente está decolando, Zinho. Isso é uma vantagem quando você repete a equipe. Quanto mais vai jogando esses jogadores juntos, o entrosamento, a percepção, né, de posicionamento de cada um vai se conhecendo cada vez mais. E quando vem bons resultados, o time ganha moral, ganha confiança. E o treinador também está com confiança, né?
depois de tanta pressão, de tanta cobrança, mídias sociais, né? Foi mandado embora, acho que umas 6 vezes já nesse campeonato. E o Raí, né, tem que se elogiar o trabalho do Raí, da diretoria, que acreditou no trabalho do treinador, viu que tem potencial, viu que o que se trabalha no dia a dia, esse resultado poderia acontecer. Então, a direção de um clube, ela tem que ter a convicção, quando contrata um treinador, garantir, dá a possibilidade para ele trabalhar. Vai ter um tropeço aqui, vai ter um tropeço ali. O São Paulo teve muitos, né? Infelizmente, isso foi que aumentou a pressão. Sair para o Mirassol, todo mundo já, né? A gente já falou muito disso, na Libertadores, na Sul-Americana. Mas, assim, acho que aquele efeito Rogério Ceni no Flamengo, confronto contra o Flamengo, a torcida abraçou o Diniz. Hashtag Força Diniz. Estamos com você, Diniz. E o resultado veio, né? O resultado veio, a confiança desses atletas. Agora, ele precisa arrumar isso sim. Como o Pascoal falou e muito bem, o primeiro tempo foi ruim novamente. Como foi contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo poderia ter feito 2, 3 gols, né, e matado aquele jogo. Então, não é toda hora que vai acontecer de você jogar tão mal um primeiro tempo ou errar muito e a equipe adversária não se aproveitar disso. E a fase é boa. Você vê que ele faz as mexidas, como você falou. Tirou o Juan Fran, tirou o Léo, colocou o Tietê, né, que faz essa função pelo lado, mas troca com o Daniel Alves em algumas vezes. Daniel Alves vai para lá, ele fica no meio. Então tem essa versatilidade. E traz o Luan para zagueiro também. E né? Pôs o Vitor Bueno. Pôs o Vitor Bueno lá na frente, né? Porque quando ele recua também o Luan para fazer a zaga e coloca o Vitor Bueno. Então fica realmente, depois mais na frente ele coloca também o Hernandes, faz algumas mexidas, mas ele está com confiança e tem aquilo que eu falei do Abel Ferreira, a moral com os jogadores jogam por ele, o Pascoal falou isso, tem a parte financeira, mas tem aquela coisa dos jogadores acreditarem no trabalho do treinador. Percebo isso no São Paulo. Jogadores entendem o que o Fernando Diniz quer, trabalham, né? E quando ele mexe nesse time, faz essas mudanças táticas que você observou, o Luan não foi para a zaga sem saber do que ele ia fazer. O Vitor Bueno não entrou não sabendo que quando perdesse a bola ele tinha que recompor rapidamente o meio-campo, porque não estava mais com o primeiro volante ali, né? que era o Luan. E a fase, quando é boa, sai gol de lateral. Também vai a crítica para o Bahia. Tudo bem, estava sem o Mano, né, que está se recuperando, o treinador do Bahia, mas tomar um gol de lateral do meio-campo, eu já vi assim, quando você está ali perto da área, o lateral monstro, né, joga lá na área, dá uma raspa de cabeça, aí o cara que vem por trás, numa jogada combinada, entra como elemento surpresa. Agora, foi da intermediária aqui, foi quase do meio-campo. Quem não sabe que o Reinaldo tem essa força para botar a bola lá na área. Os zagueiros trombaram, era só o Juninho falar para o Hernando na frente, deixa que eu estou na jogada. Um trombou com o outro, o Luciano dá uma bicicleta que a bola ia para fora, pega no Juninho e entra. A fase é boa do Luciano, mérito dele, está jogando bem. Mas você vê que a fase é boa, a bola ia para fora. E outra, num escanteio, muito bem batido pelo Reinaldo, o Arboleda, que não vinha jogando, foi muito comemorado, mas você viu quem subiu com o Arboleda? O zagueiro de 1,90 m? Você viu quem subiu com ele? O Elias. É o Elias. O Elias. Tem a minha altura, 1,71 m. Então, outra falha de marcação. Não dá, né? Para marcar o zagueiro não pode ser o Elias. E aí 2-0 fica difícil para um time que está arrumado, ajustado, e que briga pela liderança, briga pelo título. Então o Bahia também deu muito vacilo no segundo tempo. Mérito do São Paulo, que consegue um resultado espetacular. Vencer do Bahia fora de casa.